Como acabar com as beliscadas durante o dia? Esse é o tema do encontro de hoje. Bom dia para você. Espero poder te ajudar muito. Você que sofre com essas questões das beliscadas, né? Fica muito tempo roendo, fica toda hora querendo comer alguma coisa. Eu vou compartilhar com você agora alguns passos bem simples, tá? Que qualquer mulher que realmente queira emagrecer possa aplicar, sem precisar ter muito foco, sem precisar ter muita persistência, disciplina, nada disso. Você vai aplicar esses passos e vai parecer, eu juro pra você, vai parecer mágica do quanto vai diminuir as suas beliscadas durante o dia, aquela vontade de ficar roendo o tempo todo. E eu nem preciso te falar, se você é uma mulher que tá querendo emagrecer e fica o tempo todo beliscando, isso aumenta muito a chance de você não emagrecer, mas engordar. Porque assim, ó, gente, quando a gente pensa em beliscar, parece pouquinha coisa, né? A gente vai lá, pega um biscoitinho, aí vai lá, pega um punhadinho de amendoim, aí vai lá, pega uma balinha, não sei o que você costuma beliscar, mas normalmente é várias vezes ao dia, mas pouca quantidade. Então parece não ser nada demais. Só que você faz isso várias vezes no dia. Então quando acaba o seu dia, você comeu muito mais caloria, muito mais carboidrato, muito mais gordura só nas beliscadas, mais do que num prato de comida na hora do almoço, na hora da janta. Então, a gente precisa resolver isso, né? Para que você possa emagrecer mais rápido e não ficar se frustrando com o seu processo. Porque não tem nada pior do que você tá querendo emagrecer e não conseguir. Você se frustra, você acha que tem alguma coisa errada com o seu corpo e na verdade não. Às vezes só corrigindo essas beliscadas ao longo do dia, você consegue ver um resultado significativo que vai te animar, que vai te motivar para você continuar até chegar no peso que você quer, tá? Agora, deixa eu te falar uma coisa que muita gente acaba pecando. Não é querendo ter foco que você vai se livrar das beliscadas. Eu vejo muitas mulheres falando, eu não tenho foco, eu não tenho disciplina. Não, na maioria das vezes não é esse o problema. Eu vou te falar quais são os passos e você vai entender melhor já já. Outra coisa, tome cuidado para não confundir essas beliscadas com ansiedade. É que eu fico comendo o tempo todo porque eu sou ansiosa. Não, na maioria das vezes também não é ansiedade. E sabe o que me dói, meninas? É ver mulheres indo direto comprar medicamento, né? Ou indo no médico falando que é ansiosa e se entupindo de medicamento, quando na verdade, às vezes, na maioria das vezes, um ajuste na rotina ia melhorar tudo isso. Então, cuidado, sabe? Para não ficar indo direto pro médico, indo direto no medicamento, porque isso só acaba com sua saúde. Na maioria das vezes, o remédio não vai resolver o problema. Então, antes de você aderir a um medicamento, achando que é ansiedade, né, essas vontades de beliscar é ansiedade, eu queria muito, tá, que você testasse aplicar isso que eu vou te ensinar agora, esses passos que eu vou te dar agora, e você vai ver se não vai melhorar essa questão das beliscadas, ok? Mas cuide da sua saúde, porque não adianta você emagrecer e ficar com a sua saúde e ficar inflamada, sabe? Ficar com olheira, ficar indisposta, que é o que acontece quando a gente usa medicamento para tudo. Então a gente pode resolver a maioria dos problemas com a alimentação, com o estilo de vida, antes de querer ir direto para um medicamento que só vai prejudicar a saúde lá na frente. O que você faz hoje vai ter consequência lá na frente, tá? Então, tudo que você conseguir resolver de uma forma mais saudável, mais natural, vai ser melhor pra você, tá bom? Então, vamos lá. Como acabar, então, com as beliscadas durante o dia? Meninas, primeiro de tudo, tem como você parar de comer, parar de querer pensar em comida, parar de querer ficar, beliscando, se você tiver com fome? Não tem como. Não é ansiedade. Não é falta de foco, não é falta de disciplina. Você está com fome. Por que você está com fome? Isso acontecia muito comigo antigamente, quando eu fazia dieta para emagrecer. Por que eu sentia vontade de beliscar o tempo todo? Vontade de comer o tempo todo? Porque quando eu comia, no meu café da manhã, no meu almoço, eu não comia o suficiente. Eu comia pouco. Eu comia às vezes só ovo e salada. Na hora do almoço, só frango e salada. Como que eu vou conseguir passar a tarde toda sem comer, sem ficar com vontade de beliscar, se na hora do almoço eu como um prato só com frango e salada? 1 hora depois eu já tava pensando em doce. 2 horas depois do almoço eu já tava querendo roer um biscoito. No meio da tarde, 4 horas, 5 horas, eu acabava exagerando. E aí eu fazia a mesma coisa que provavelmente você faz. Eu pensava que eu era ansiosa.
Eu pensava que eu não tinha foco, que eu não tinha disciplina. Ó, meninas, compartilhem essa live com toda mulher que acha que é ansiosa. Com toda mulher que tá querendo emagrecer. Compartilhe, porque é assim, ó. Eu vou falar algumas verdades aqui que vai fazer sentido e que vai ajudar. Não só a emagrecer, mas na saúde dessas mulheres também. Então compartilhe com pelo menos uma mulher, tá? Então eu achava que eu não tinha foco, que eu não tinha disciplina, que eu era ansiosa, que eu tinha que usar algum medicamento, né? Porque não tava dando, porque eu ficava pensando em comida o tempo todo. Parecia que quanto mais eu tentava não comer, mais eu comia. Só que eu não conseguia perceber que as refeições que eu tava fazendo durante o dia, o meu café da manhã tava sendo pouca quantidade. Às vezes eu até ficava em jejum até o almoço para querer emagrecer. Aí chegava no almoço, tava comendo só proteína e salada. Não era suficiente. É claro que as beliscadas ao longo do dia não iam diminuir. É claro que aquela vontade de comer só ia aumentar. E não era ansiedade, era pouca comida nas refeições. Então você que belisca, tende a beliscar durante o dia, a primeira coisa que a gente precisa corrigir ou garantir é que você esteja fazendo refeições completas. No PSE eu chamo de refeições emagrecedoras. Então nas suas refeições, principalmente, tá? Café, almoço e janta. Tem um alimento fonte de proteína? Você come algum alimento fonte de proteína? É o primeiro grupo alimentar que tem que ter na sua refeição. Tem um ovo? Tem um frango? Tem uma carne? Tem algum desses, né? Não precisa todos. Atum? Mas tem o suficiente? Ou você tá comendo só um pouquinho? Ah, eu como proteína, mas você come ali a panqueca que no meio tem uma colher de carne moída. Não é o suficiente, entende? Você come no café da manhã um ovo só. Às vezes não é o suficiente, às vezes você precisa mais. Na hora da janta você come proteína, mas é um risotinho de frango, que você pega muito mais arroz do que frango. Não é o suficiente. Quando você não come proteína suficiente, o seu estômago, a refeição, ela sai do seu estômago muito rápido. Então logo depois você tá com fome de novo. Você tá querendo comer de novo. Não é porque você é ansiosa, é porque você não comeu o suficiente. Quando você não coloca pra dentro do seu corpo o que ele precisa, ele vai aumentar sua fome, sua vontade de comer. Isso é fato. O nosso corpo, ele funciona perfeitamente. A gente é que tem que dar os comandos certos. Então, quando você não come proteína suficiente, logo depois você vai ficar com fome. E vai ficar até um pouco fraca, tá? Até com aquela certa falta de energia, fraqueza, isso pode acontecer. Então, primeira coisa, na sua refeição, tem proteína suficiente? Se você tá na dúvida se tem ou se não tem, aumente. A proteína não vai te fazer mal. Tem gente que tem medo de comer ovo, ai, Dária, mas ovo tem colesterol, mas ovo tem gordura, pelo amor de Deus, gente. A gente tem que ter medo de comer o biscoito recheado, de comer a margarina, isso sim. Agora, de comer um ovo, um alimento que Deus criou, não precisa ter medo, tá? Então, se você tá na dúvida, será que eu tô comendo o suficiente? Coloque um pouquinho mais, tá? Outro alimento que tem que ter nas suas refeições para te saciar, para evitar com que você fique com vontade de beliscar, com vontade de comer, carboidrato. Você come carboidrato com fibra, de preferência? A fibra, quando você escolhe um carboidrato com fibra, essa fibra presente no carboidrato, ela cria um gel no seu estômago, que ajuda a preencher o seu estômago e ficar preenchido por mais tempo também. Então, quando você come uma refeição que ela vai ficar mais tempo sendo digerida no seu estômago, você diminui a fome. Você fica mais tempo sem sentir fome, sem sentir vontade de comer, porque você tá bem, você tá saciada. Agora, o que eu fazia, né? Na época que eu fazia dieta, e muitas mulheres ainda fazem até hoje, né? Com o intuito de emagrecer. Chega no almoço e come só uma salada com uma carne. Parece ser maravilhoso, não parece? Mas não é um carboidrato. Por mais que você coloque aí uma abóbora, uma moranga que tenha um pouquinho de carboidrato, não é o suficiente. Então faça o teste. Coloque um pouquinho de arroz e feijão. Coloque no seu café da manhã, ao invés de comer só ovo, coloque aí uma fatia de pão. Ou meio pão francês, melhor ainda. Ou então uma fruta com aveia. Sabe? Vai saciar mais. E o melhor, quando meninas, quando vocês tiram o carboidrato, vocês diminuem muito a produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. E estudos comprovam que quanto mais ansiosa a pessoa é, menos serotonina ela produz.
Então, a serotonina, ela tá diretamente associada à ansiedade. E o carboidrato ajuda na produção da serotonina. Então, quando você tira o carboidrato, você dificulta a produção de serotonina, que é o hormônio que vai te ajudar a ficar melhor, com bem-estar, com menos ansiedade. Certo? E aí você tira o carboidrato porque quer emagrecer, fica mais ansiosa e com mais vontade de comer. Então, coloque carboidrato nas suas refeições. Mas é claro, se você optar, né, puder optar por carboidratos com mais fibra, melhor. Então, aipim, batata doce, inhame, cará, arroz com feijão, lentilha, grão de bico. Melhor, aveia, né? No café da manhã, se você quiser comer o pão branco, beleza, não tem problema nenhum, tá? Agora, então nos ovos, vamos colocar um pouquinho de aveia na hora de fazer os ovos? Você nem vai sentir o gosto, sabe? Então você tá garantindo aí uma fibra que vai te ajudar a ficar mais saciada, vai ajudar no aumento da produção da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que vai te deixar melhor, vai te deixar menos ansiosa, vai te deixar com menos vontade de beliscar ao longo do dia. Então, olha só que interessante, né? Você, ao invés de comer e ficar com fome logo depois, você vai começar a comer e ficar mais saciada. Ao invés de comer e parecer que... Eu lembro quando eu fazia dieta, eu comia e parecia que eu nem tinha comido. Parecia que eu nem tinha feito uma refeição. Parecia assim, ó, nossa, quando é que eu vou comer? E eu ficava o dia todo assim, com aquela fraqueza, e quando é que eu vou comer? Com aquela sensação, quando é que eu vou realmente comer, de me sentir, sabe? Comi, tô saciada. Então eu passava o dia todo comendo e sem me sentir saciada. Então, quando você faz isso, você começa a ajustar suas refeições, você começa a se sentir saciada com o que você tá comendo. Você começa a se sentir bem, com mais energia, com mais bem-estar, com mais disposição e menos ansiosa. Então, a primeira coisa para querer diminuir as beliscadas ao longo do dia é ajustar as suas refeições. Então, as suas refeições precisam ter os grupos alimentares, eu falei aqui da proteína, do carboidrato, mas também gordura boa, nutriente suficiente, para garantir que seu corpo esteja recebendo nutriente que ele precisa para não aumentar sua fome, não aumentar sua vontade de comer. Então, quem sente muita fome, muita vontade de comer, é que não tá comendo o suficiente. Tá? É que nem o carro. Se o carro ele tá sempre com a gasolina na reserva, é porque a pessoa não tá botando gasolina o suficiente quando vai no posto. Tá sempre na reserva. Como é que pode? Ai, mas é que eu ando muito, então tem que botar mais, né? Então a mesma coisa acontece com o nosso corpo. Se eu tô sempre com fome, se meu corpo tá sempre mandando sinal de fome, sinal de vontade de comer, de pensar em comida o tempo todo, é que o que eu tô dando pro meu corpo não tá sendo o suficiente. E aí eu preciso corrigir isso antes de qualquer outra coisa. Então, antes de querer tomar remédio para ansiedade, eu preciso corrigir isso. A Clary, gente, é uma aluna do PSE que eu fiquei surpresa com o que ela me falou. Ela emagreceu 28 quilos no PSE. E aí, quando eu fui conversar com ela, porque sempre que uma aluna chega no peso que quer, eu marco uma live, uma chamada e converso, né? Pergunto como foi o processo dela, pergunto se ela tá satisfeita, né? Até pra gente melhorar o nosso programa. E ela me falou assim, Dara, eu tomava medicamento pra ansiedade há 15 anos. Há 15 anos eu tomava medicamento pra ansiedade. Depois que eu entrei no PSE, que eu comecei a montar as refeições emagrecedoras, eu fui emagrecendo de uma forma assim, tranquila, né? Comendo e tal. Eu melhorei o diabetes, eu diminuí o colesterol. E eu fui no médico e eu falei pra ele que eu tava me sentindo bem. Que eu queria tentar diminuir o medicamento pra ansiedade. E graças a Deus o médico topou, né? E ela foi diminuindo. Não toma mais remédio pra ansiedade. E tá se sentindo super bem. Ela até falou, eu teria diminuído tudo no primeiro dia que eu consultei com ele, mas ele falou pra ir diminuindo aos poucos. Tô me sentindo bem. Não tomo mais medicamento pra ansiedade que tomava há 15 anos atrás. Então, assim, é isso que eu quero que você entenda. Não vai direto pro medicamento, sabe? Vamos tentar antes ajustar a sua rotina. Vamos tentar antes cuidar de você de verdade. Se não der certo, não tô falando mal do medicamento, tá? Às vezes ele realmente é necessário. Mas se você estiver tomando medicamento e não estiver ajustando a sua alimentação, a sua rotina, o medicamento ele não vai ter efeito. Você vai cada vez mais aumentar a dose e não vai ter efeito. Não vai resolver o seu problema. Agora, se antes de partir para o medicamento, você tentar ajustar a sua rotina, ajustar a sua alimentação, eu não tenho dúvidas que você vai resolver esse problema, às vezes até sem precisar do medicamento.
tá? Então, cuidado só pra não achar que tudo é ansiedade, que todas as beliscadas, toda a vontade de comer é ansiedade. Às vezes, só de aplicar esse primeiro passo que eu te falei, já vai melhorar essa sua vontade, essa sua ansiedade, tá? Agora, gente, deixa eu falar pra vocês uma coisa que é muito importante em relação às beliscadas. Sabe que toda vez que você... Eu não sei se você gosta de comer. Você gosta de comer? Eu amo comer. Mas assim, eu gosto de comer comida boa, né? Não dá pra querer colocar na minha frente, que nem na época que eu fazia dieta, só um ovinho mexido sem gosto e sem graça. A gente gosta de comer e a gente quer comer algo que seja palatável, seja gostoso, certo? Só que tem gente que acha que pra emagrecer não pode comer o que gosta. Não pode comer comida gostosa. Eu tinha uma amiga que ela falava assim, quando eu falei pra ela que pipoca era um alimento maravilhoso pro intestino, pra quem quisesse emagrecer era um lanche muito bom, né, pra ser consumido, ela falou, duvido. Como assim? Como assim duvida? Aí ela, não, é bom, pipoca é bom, tudo que é bom engorda. Tudo que é bom não ajuda a emagrecer. Aí eu fiquei pensando, gente, que loucura, né? E ela tentava emagrecer. Eu fiquei pensando como essas coisas ficam na nossa cabeça, né? Se eu tenho que emagrecer, eu tenho que fechar a boca. Se eu tenho que emagrecer, eu não posso comer o que eu gosto. E aí, o que acontece? A Marcela é mais uma aluna do PSE que tomava 2 tipos de remédio para ansiedade. Ela comentou aqui agora. Marcela, quantos quilos mesmo tu perdeu? 30? Não sei, né? A Marcela tá ainda no processo. A gente tem que fazer a live, inclusive, né, Marcela? Tomava 2 tipos de remédio para ansiedade. E não toma mais, pelo que ela botou, tomava, então não toma mais. Gente, você não tem noção quanto eu fico feliz com isso. Sério. Porque assim, o corpo, a saúde de vocês é outra. É outra. Tá, vamos voltar aqui. E aí o que acontece? Quando você come uma refeição que você não sente gosto, não sente prazer, 31 quilos, Marcela! Que maravilha! Gente, meu Deus! Imagina a diferença. Ai, meu Deus, que coisa boa. Quando você come algo que você não gosta, que você não sente prazer, sabe o que acontece logo depois que você come? Você quer comer mais. Então, teve uma vez, eu lembro que eu fazia uns jantares, assim, totalmente sem graça, né? Na época que eu fazia dieta. Ou era só uma maçã, ou era só um ovo mexido. Era totalmente assim, sabe uma coisa que você não vê graça nenhuma? E aí, eu jantava aquilo, sem graça. 1 hora depois, eu tava buscando alguma coisa pra roer. Aí eu ia lá na geladeira, eu ia lá no armário, pegava biscoito, pegava chocolate, né? Aí eu pensava, o problema tá no doce, na vontade de beliscar depois da janta. Até que eu não ajustasse o meu jantar, comesse uma coisa prazerosa, eu ia continuar comendo mais depois. Então, além de você ter, né, formar uma refeição completa, é muito importante que a sua refeição te dê prazer. Que você coma algo, que você come aquilo e você pensa, nossa, que delicioso isso. Nossa, que comida boa. Nossa, como isso ficou bom. Sabe? Às vezes eu falo para as alunas do PSE usar as receitas do PSE. Quando eu testei as receitas do PSE de bolo, de pão, as receitas de frigideira, eu testei todas. Eu lembro que várias não deram certo. Não que não deram certo, que não ficou bonita, mas que não ficou boa. Sabe que quando você come algo, isso não ficou bom. Então eu não botei no PSE. Imagina, você tem que comer uma receita emagrecedora, sim, mas uma receita que te dê prazer, que você goste daquilo. Até todas as receitas que eu compartilho aqui no meu Instagram, ontem eu compartilhei um bolo de milho. Gente, aquilo você vê que é gostoso, você vê que vai ficar bom, você vê que vai te dar prazer. Não adianta você querer fazer uma pizza low carb. Teve uma vez que eu fiz uma pizza de couve-flor, na época de dieta, tá, gente? Uma pizza de couve-flor, porque eu quero emagrecer. Essa pizza aqui, a massa é só couve-flor, não tem farinha, papapá, é só proteína e couve-flor e papapá, é show, vou comer isso na hora da janta. Eu comecei a comer aquela pizza e eu não parava de comer. Eu comi. E couve-flor é um negócio que é assim, couve-flor, brócolis, repolho, se você comer demais, você vai estufar, porque cria gases. Então você tem que tomar cuidado. Eu sei que eu fiz uma forma, né? Fiz a receita da pizza que eu vi na internet. Bem faceira, porque agora eu vou poder comer pizza. Gente, eu comi meia daquela pizza. Mas eu fiquei no estufamento, gases, barriga que parecia um balão, que você não faz ideia. Levei uma enjoada de couve-flor, que até hoje eu fico meio assim, meio ressabiada de comer couve-flor. E não matou a minha vontade de comer pizza.
Por quê? Eu tava comendo um negócio que não tava me matando à vontade. Tava ruim aquilo. Tava sem gosto, tava sem graça. Eu tava querendo comer uma pizza. E não couve-flor com queijo e frango, entendeu? Então, gente, tomem cuidado, porque às vezes eu tô lá fazendo uma receita fit, uma receita low carb, papá, mas eu como aquilo, eu como o dobro, porque eu tô comendo e não tô matando a minha vontade, e ainda depois de comer aquilo, eu vou beliscar alguma outra coisa. Ah, eu quero comer uma coisa low carb, como um negócio low carb, exagero, e depois a vontade de comer continua, eu vou lá e como biscoito, que é carboidrato. Então, o que adiantou? Então, tome cuidado. A Marcela colocou aqui, eu como de tudo, pão branco, doce todos os dias e perdeu 31 quilos, gente. A Marcela é aluna do PSE, tá? Então, você que tá aí sofrendo pra emagrecer, para com isso, que não precisa disso. Depois clica no link que tá na minha bio, que naquele link eu explico melhor como funciona todo o processo dentro do PSE e como você pode fazer parte também se você quiser, tá bom? Então, gente, cuida pra comer o que você gosta, cuida pra comer uma comida saborosa, cuida pra fazer uma refeição, sim, emagrecedora, mas que você sinta prazer naquilo que você tá comendo. Porque se você fizer uma dieta, um processo de emagrecimento, onde você não tá comendo o que você gosta, onde você não sente prazer, onde você tem que deixar de comer o que a sua família come, você não vai aguentar por muito tempo. Você vai enjoar, você vai cansar, você vai desistir e nem sequer vai chegar no peso que você quer. Tá? E aí vai ser mais uma frustração na sua conta. Então tome cuidado para isso não acontecer mais uma vez no seu processo. A gente já tá chegando na primavera, né? Mês que vem, em setembro, começa a primavera, começa a esquentar. Você começa a tirar as roupas de verão mesmo, né? Do seu guarda-roupa. Então tome cuidado para não tomar uma decisão que vai mais te prejudicar do que te ajudar. Eu quero ver você no peso que você quer e dar para você chegar no peso que você quer ainda esse ano. Mas precisa começar agora. Tá? Então, cuide pra sua refeição te dar prazer, porque senão você vai continuar tendo vontade de beliscar ao longo do dia, tentando buscar prazer nas beliscadas e quando você vê, você exagerou, tá? Outra coisa que ajuda muito, gente, e não parece, mas ajuda, você vai fazer, você vai ver, a não ficar beliscando, é o seguinte, quando você começa o dia, vamos pensar no final de semana, que você tá de folga, tá? Aí você começou o seu final de semana. E você não organizou o que você ia fazer no final de semana. Você tinha aí a sua casa para organizar, você tinha algumas coisas em casa para colocar em dia, você tinha que ir na sua mãe resolver um problema, sei lá. Mas você começou o seu final de semana sem organizar. Quando você vai na sua mãe, quando que você vai organizar a sua casa, quando que você vai levar aquelas roupas que você tem que doar, quando que você vai fazer aquilo. Você não organizou o horário, o momento que você iria fazer. Não chegou no domingo e você não fez nada? Já aconteceu isso com você? Chegou no você tinha um monte de coisa pra fazer. Você queria fazer um monte de coisa no final de semana. Mas chegou no domingo e você não fez nada. Não dá uma sensação ruim, né, gente? Pois é. A mesma coisa acontece com as suas refeições, com a vontade de beliscar. Se você acordar, começar o seu dia, sem definir o horário que você vai comer, mais ou menos. Não precisa ser sempre o mesmo horário, porque a nossa rotina ela vai mudando, né? Mas se você não acordar já definindo quais momentos do dia você vai comer, pro seu cérebro, qualquer momento você pode comer. Então, se você quiser agora ir lá na cozinha e pegar um biscoito, uma bolachinha, e daqui meia hora ir lá e pegar outro, pro seu cérebro não tem nada de errado. Porque você não falou pro seu cérebro, ó, eu vou comer às 8, eu vou comer meio-dia, Não. Pro seu cérebro você pode comer a qualquer momento. Então, uma coisa que ajuda muito, tá? Muito mesmo, e muita gente não faz, é você parar para organizar a sua rotina com horários. Defina mesmo que horários do dia você vai parar para comer. Quando você fala para você mesmo, ou até escreve, tá? Escreve no bloco de notas do celular ou até num caderno. Horário, eu vou café da manhã, que horas vai ser? Você trabalha? Então vai ser mais cedo. Você não trabalha, então pode ser um pouco mais tarde. 8 horas eu vou tomar meu café. Meio-dia eu vou almoçar. Sei lá, 3, 4 horas da tarde eu vou lanchar. 20 horas eu vou jantar. Deu! Você definiu os horários. Gente, isso parece bobo. Não parece verdade. Mas quando você define o horário, bate aquela vontade de comer, por exemplo, 8h30 da manhã, 9h30 da manhã, você pensa, não, daqui a pouco eu já vou comer.
eu defini fazer um lanche às 10 horas da manhã, por que eu vou comer 9h30? Não, eu não tô com fome ainda, só tô com aquela vontade de beliscar. Mas eu vou esperar mais um pouquinho, daqui a pouco eu vou comer. Então, isso vai te dar uma tranquilidade, porque você não tem aquela coisa, não posso comer, não posso... Não, eu vou comer, daqui a pouco eu vou comer. Então, vai te dar uma tranquilidade de você conseguir esperar um pouquinho mais pra comer. Você vai ter organizado suas refeições para te saciar, então não é fome, né? Porque se é fome é melhor comer logo do que ficar esperando a fome aumentar. Então você vai conseguir esperar, sabe? Você vai entender que depois você vai comer e isso vai te deixar mais tranquila. Então, defina horários, mas defina horários que, primeiro, sejam horários que você costuma comer, que seja, na verdade, assim, ó, horários que sua família come. Então não adianta você querer botar assim, vou tomar café da manhã às 9 e toda a sua família come às 8. Entende? Então coloca o café da manhã para comer com sua família. Horários que sejam acessíveis para você. Não adianta você querer fazer um lanche no meio da tarde às 3, mas você para no trabalho às 4, por exemplo. Então coloque para comer às 4, né? Só que a sua refeição de almoço tem que te deixar saciada até às 4. Caso contrário, né? Não vai dar. Simba aqui dele latir. Então, assim, gente, defina horário pra comer. Você vai programar sua mente para comer nesse horário. E vou te falar, quando você começar a fazer isso, na segunda-feira você comeu nesses horários, na terça-feira você comeu nesses horários, na quarta-feira você comeu nesses horários. Nos primeiros dias vai ser um pouquinho mais desafiador, porque você tá naquele automático negativo de beliscar, né? Então, a gente tem vários automáticos negativos e um deles é esse. Mas conforme você for programando a sua rotina para comer nesses horários, vai chegar um momento que vai ser hábito. Não vai ser sofrido, não vai ser desafiador. Você automaticamente, agora deu a hora de comer, vai lá e come, entendeu? Então não vai ser tão sofrido e você vai se desfazendo desse automático negativo e entrando no automático positivo, que é seguir uma rotina de horários que você definiu para você. Lembrando, horários acessíveis, horários que você sente fome e horários que, né, você socialize, né, com a sua família, enfim. Não queira comer em horários diferentes da sua família, tá? Então, definir horários pra comer também vai te ajudar. Agora, uma coisa, gente, que eu usei ontem. Ontem me deu uma vontade de beliscar depois do almoço. Era 1h30, 2h30 da tarde, me deu vontade de beliscar. Eu não tava com fome. Não tava com nada de vontade específica. Era vontade de realmente roer alguma coisa. Sabe o que eu fiz? Eu usei um chá. Um chá de cidreira. Você já fez chá de cidreira? Gente, é bom, né? É um chá gostoso. Deixa um cheiro gostoso na casa toda e ainda é gostoso. Eu fiz um chá. Tomei o chá. Passou a vontade de beliscar. Juro pra você. Não é sempre que isso acontece. Mas às vezes, outra coisa que funciona muito comigo, sabe o que é? Mais no verão. Agora no inverno ainda não, né? Mas água com gás e limão. Gente, às vezes assim, ó, eu almoço e tal, e faço umas coisinhas, papapá, bate uma vontade de um doce. Mas não é nenhuma vontade específica. Tipo, se eu tô com vontade de comer um doce, por exemplo, um bombom, eu vou lá e como o bombom, mato a vontade. Não, às vezes bate uma vontade assim, ó, só de comer mais alguma coisa. De beliscar mesmo. Nesse momento, é bom eu não comer. Porque se você comer, você tá fortalecendo o automático negativo de beliscar. Aí eu vou lá, faço uma água com gás e limão. Gente, é tiro e queda. Passa a vontade na hora. Juro pra você. Então ontem aconteceu isso e eu fiz o chá. Eu tomei a xícara de chá, que é um chá gostoso, né? Cidreira é um chá até... Gente, até docinho, né? Eu não boto açúcar, não boto adoçante, nada. Só o chá mesmo. E aí eu fui tomando e eu, nossa, que delícia esse chá. E tomei. Passou, gente. Passou a vontade de beliscar. Eu fui comer no meu lanche da tarde uma refeição emagrecedora. Então, às vezes, sabe, a gente só pensa na comida e vai direto na comida, vai direto pensar em comida. Mas o que eu posso usar, talvez, que vai me ajudar? Um chá, uma água com gás e limão, pode ajudar, sabe? E aí, só que assim, gente, não adianta você querer usar um chá, uma água com gás e limão, se você não tiver feito uma refeição completa. Lembra aquilo que eu falei no começo. A refeição completa, ela é o primeiro ponto. Você tem que garantir que o seu corpo esteja recebendo nutrientes suficientes para os seus hormônios ficarem ok, você não ficar ansiosa e, né, enfim, tudo que eu já falei. Então não adianta, eu vou usar o chá, mas não comi bem, não fiz uma refeição completa. Não vai adiantar nada. Você vai falar, esse chá não funcionou comigo. Óbvio, você não tá comendo o suficiente, tá?
Tenho muita vontade de doces depois do almoço. O que você sugere a fazer? Fábio, primeiro ponto, a gente tem que ver se você tá montando um almoço, ok, uma refeição emagrecedora. Então, você tem que estar comendo o suficiente. A maioria das vezes, gente, a vontade de doce, ela vem por falta de nutriente na refeição. O nosso corpo, ele pede por muito doce, essa necessidade de doce, é porque o doce é um alimento muito energético, fornece energia rápido. Então, quando o seu corpo não recebeu energia da comida que você comeu, ele vai precisar de mais. Então, a vontade de doce pode aumentar, tá? Então, a gente tem que primeiro ver essa muita vontade de doce todos os dias não é normal. Ter uma vontade de doce, querer comer um docinho, não tem problema. Mas essa necessidade não é normal. Então, primeiro a gente tem que ver se o que você tá comendo tá sendo uma refeição emagrecedora ou não. Depois, Fábio, clique no link da minha bio, tá? Lá no link da minha bio você vai encontrar uma aula que eu explico como funcionam as refeições emagrecedoras, como funciona também o processo dentro do PSE, se você quiser fazer parte, para eu poder te ajudar muito mais, tá? Outro ponto importante. Dara, não é muita vontade, é só uma vontade. Coma depois do almoço. Coma o doce que você quiser depois do almoço. Mas esse doce, a gente tem que lembrar que ele é um carboidrato, ele precisa estar inserido na refeição emagrecedora, tá? Então não tem problema comer o doce. Se você quiser comer depois do almoço, inclusive é o melhor momento para você comer o doce. Mas tem que tomar cuidado com isso. É realmente uma vontade ou é uma necessidade? E esse doce que você tá comendo, que nem a Marcela botou aqui, ó. Eu como de tudo. Pão branco, doce, todos os dias. E perdeu 31 quilos. Mas a Marcela é aluna do PSE, inclui o doce na refeição emagrecedora. Então não vai ter problema, tá? Então é só você combinar da forma correta para não ficar sofrendo. Quer comer doce? Coma o doce, mas coma da forma correta. Porque senão você vai achar que o doce que tá te engordando vai querer tirar o doce que você gosta e não vai aguentar por muito tempo, tá? Então, gente, essa questão do chá é a mesma coisa. Não vai funcionar o chá, não vai funcionar a água com gás e limão se você não estiver formando refeições emagrecedoras. Não estiver comendo o suficiente, né? Não estiver fornecendo pro seu corpo o que ele realmente precisa. Aí não vai adiantar mesmo, tá? Agora, você tá formando? Vai ajudar. E vai ajudar muito. Faça o teste. E, gente, uma outra coisa, tá? Uma última coisa que eu vou compartilhar com vocês antes de finalizar aqui o encontro. Quando a gente fica sem nada pra fazer, a vontade de beliscar aumenta. Então, sabe aqueles momentos que você sente mais vontade de beliscar? Por exemplo, à tarde. Nossa, Dara, à tarde eu fico com muita vontade de beliscar. Entre 1h30 e 2h30 da tarde, eu fico com muita vontade de beliscar. O que você pode fazer para usar o seu tempo nesse momento? Sei lá, eu não sei o que você faz, o que você trabalha e tal, como é sua rotina, mas, por exemplo, talvez ler um livro, talvez arrumar o guarda-roupa, talvez arrumar alguma coisa na cozinha, sabe? Fazer uma caminhada nesse momento. Nesse momento que a beliscada bater, coloque alguma coisa para fazer. Use o seu tempo nesse momento. Porque usar o tempo, às vezes a beliscada, gente, é assim, ó, é questão de 2 minutos. Veio e passou. 2 minutinhos, 5 minutinhos no máximo, veio. Se você superar esses 5 minutinhos, você vai ver que a vontade de beliscar vai embora. Superou, passou a vontade, você consegue esperar até a sua próxima refeição. Mas, mais uma vez, não tem como você querer esperar até a sua próxima refeição se a sua refeição não estiver completa, tá? Aí não adianta, você vai continuar com fome, não é nem vontade de beliscar, é fome, fome mesmo, tá? Então tome cuidado com isso. Mas usar o tempo ajuda muito, tá, meninas? Às vezes é aquele tempo livre, sabe? Aquela coisa assim, ó, não tenho nada pra fazer, vou comer. Então use o seu tempo, tente achar uma outra coisa que também te dê prazer, que não seja só comer. Eu não sei o que te dá prazer que não seja só comer, eu tô dando algumas ideias aqui pra você. Mas às vezes organizar a casa, não sei se já aconteceu com você, de num sábado você tá lá, você colocar pra organizar o seu guarda-roupa, por exemplo. Nossa, eu vou tirar tudo que é roupa que eu não uso, vou doar, papapá, enfim. Quando você viu, já é a hora do almoço. Não acontece isso? Pois é, você usou o seu tempo. Você pensou em comida? Não, porque você tava lá aqui, ó. Usou o seu tempo. Então, use o seu tempo também. Faça coisas produtivas. Não foque só na comida. Tente pensar em outra coisa que você pode fazer para que esse tempo passe e chegue na hora do seu lanche e você consiga lanchar na hora certa, tá? Então, isso também ajuda bastante. Bom, meninas, eu compartilhei aqui com vocês alguns
passos que qualquer mulher, como eu falei, pode aplicar. Passos simples, parecem que passos bobos, mas que fazem a diferença em quem aplica. Teste, aplique. Eu quero te ver parando de beliscar, porque daí o seu processo de emagrecimento tem mais chance de acontecer. Então, se esse encontro também te ajudou, lembra de deixar aqui sua curtida, coloca o dedinho aí no coração, no joinha. Quando você faz isso, a plataforma entrega esse conteúdo para mais pessoas. Então, pode ser que tenha muitas mulheres aí beliscando, sofrendo com essa ansiedade, né? Com essa vontade de comer o tempo todo. Então, você deixando aqui sua curtida, você pode alcançar, você pode garantir que esse conteúdo alcance mais pessoas também que estejam precisando dessa ajuda, tá? Então, curta, se você conhece alguém que tá precisando emagrecer, compartilhe também esse encontro. Um beijão, e sexta-feira a gente tem mais encontro aqui. Sexta-feira, deixa eu ver o tema da live de sexta. Sexta-feira a gente vai falar sobre queimar gordura. 7 segredos para tornar o seu corpo uma máquina de queimar gordura. Não importa se você tem 30, 40 ou 50 anos. Eu te espero sexta-feira no encontro. Um beijão, uma boa quarta-feira para você e até mais.